Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 11, versos 26. O Senhor Ramachandra governa o mundo. Asikta Margam Gandodai Karinam Adashi Karai Swaminam Praptam Abhokya Matam Vasutaram Iva. Asikta Margam, as ruas eram borrifadas. Ganda Udai, com água perfumada. Karinam, de elefantes. Madashikarai, com partículas de licores perfumados. Swaminam, o amo ou proprietário. Praptam, presente. Alokya, vendo pessoalmente. Matam, muito opulento. Vá, ou Sutaram, altamente. E vá, como que. A tradução é a seguinte: durante o reinado do Senhor Ramachandra, as ruas da capital Ayodhya eram borrifadas com água perfumada e gotas de licores perfumados que os elefantes lançavam com suas trombas. Ao verem o Senhor pessoalmente administrando com tanta opulência a cidade, os cidadãos apreciaram muito essa opulência. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Antes havíamos apenas ouvido sobre a opulência de Rama Raja durante o reinado do Senhor Ramachandra. Eis agora um exemplo da opulência do reino do Senhor. As ruas de Ayodhya não eram apenas limpas, mas eram também borrifadas com água perfumada e gotas de licores perfumados que os elefantes espalhavam com suas trombas. Não havia necessidade de regadores, pois os elefantes têm a habilidade natural de sugar água com suas trombas e então atirá-la na forma de chuva. Podemos entender a opulência da cidade a partir deste exemplo. Ela realmente era borrifada com água perfumada. Ademais, os cidadãos tinham a oportunidade de ver o Senhor pessoalmente supervisionando os afazeres do Estado. Ele não era um monarca indolente, como podemos entender através das atividades que ele executava, enviando seus irmãos para cuidarem dos afazeres externos e punirem todos aqueles que não obedecessem às ordens do imperador. Isto se chama Digvijaya. Os cidadãos recebiam todas as condições propícias a uma vida pacífica e, com base no Varnashana, também eram qualificados com atributos apropriados. Como vimos no capítulo anterior, Varnashrama Gunamvitaha, os cidadãos eram treinados de acordo com o sistema Varnashrama. Uma classe de homens era constituída por Brahmanas, outra classe de homens eram Kshatriyas, outra classe eram Vaishyas e outra classe eram Shudras. Sem esta divisão científica, não há possibilidade de boa cidadania. O rei, sendo magnânimo e perfeito em seu dever, executava muitos sacrifícios e tratava os cidadãos como seus filhos. E os cidadãos, sendo treinados no sistema Varnashrama, eram obedientes e perfeitamente ordeiros. Toda a monarquia era tão opulenta e pacífica que o governo era até mesmo capaz de borrifar as ruas com água perfumada. E isto tipifica a facilidade com que tomava outras medidas administrativas. Uma vez que a cidade era borrifada com água perfumada, podemos simplesmente imaginar o quão opulenta era sob outros aspectos. Que motivo haveria para os cidadãos não se sentirem felizes durante o reinado do Senhor Ramachandra? Então aqui temos uma opulência única e especial. É natural que os
os cidadãos e cidadãs, de uma maneira geral, esperem das autoridades esse tipo de administração. Porém, a realidade não é essa. Primeiro porque a sociedade não está dividida adequadamente dentro do sistema Varnashrama. E o monarca, que é o kshatriya principal, o rei, ele, nessa época, administrava com uma grande equipe de kshatriyas, pessoas com a mesma natureza. E os brahmanas eram devidamente qualificados. Os brahmanas compreendiam o que devia ser feito, o que não devia ser feito. Os brahmanas aconselhavam os kshatriyas, eles eram exemplo dentro da sociedade, pessoas nobres dentro da sociedade. Os vaishyas também eram muito produtivos, não eram egoístas e com a sua produção eles alimentavam as pessoas, promoviam a caridade. E se planejavam de acordo com a época. Também estamos falando de Treta Yuga, quando os fenômenos naturais aconteciam normalmente. A chuva chegava na hora certa, o sol chegava na hora certa, a primavera chegava na hora certa, tudo chegava na hora certa. E então é muito mais fácil cuidar da agricultura, produzir alimentos, fazer um comércio mais interativo, quando todo o clima funciona regularmente. Estamos em Kali Yuga, já é muito diferente. Não temos reis qualificados, não temos equipe para ajudar esses reis. Geralmente, os líderes de hoje são pessoas desonestas, interessadas em poder e em prestígio. As pessoas associadas com eles são geralmente bajuladores, que estão interessados em bajular para poder obter algum benefício pessoal. Os brahmanas, ou as pessoas que são intelectuais e que são religiosos, não têm princípios de moral e de ética muito elevados, não sabem o que devem fazer, não sabem como aconselhar, facilmente caem da sua situação. Os comerciantes e os agricultores são egoístas e interessados só em explorar, então usam muitos produtos químicos na terra, cuidam das vacas de uma maneira com pena de morte. Cada vaca, quando nasce, já tem a pena de morte decretada, vai morrer assassinada para que sua carne seja consumida. Os bois, mais cedo ainda que as vacas, porque só um ou outro touro fica, os outros são todos castrados e depois assassinados. Uma vida triste. Os animais, diferentes dos seres humanos, os animais vivem para comer, dormir, praticar a vida sexual e se defender. Os bois são castrados, então eles não podem praticar a vida sexual. E então tem uma vida horrível desde o começo, comendo só para engordar e depois ser assassinados. E os Shudras, que o Srimad Bhagavatam descreve como pessoas muito decentes, que trabalham em cooperação, que são verazes, limpos. Esses Shudras aí se tornam o que nós vemos de um modo geral: desonestos, mentirosos e enganadores, fingem tudo, são omissos às suas responsabilidades. Esses são os Shudras da atualidade. E então assim o sistema não favorece uma boa administração.
E mesmo assim os cidadãos e cidadãs estão sempre pedindo para as autoridades fazerem o que querem. E se não querem, então fora. Podem observar, nos últimos governos nós vimos cartazes pela rua de sempre fora Dilma, fora Temer, fora Bolsonaro, fora Lula. As pessoas querem que saiam porque não estão satisfeitos com nada que fazem. Isso aqui para dar um exemplo simplório de um país como o nosso, de uma democracia pobre, jovem, tumultuada, ameaçada, constantemente ameaçada. Mas em outros países mais avançados em termos de democracia ocorre algo também muito parecido. E em outros países, inclusive, há até guerra. Imagine, a gente sabe, né, agora grupos terroristas defendendo fanaticamente os seus direitos lutam contra um outro país, um outro estado a fim de impedir que eles avancem, que eles tenham propriedade. Eles próprios querem a propriedade para si mesmos e querem que os outros não tenham nada. É uma loucura. Isso é parte do mundo material, o mundo onde nós estamos e ao qual nós estamos condicionados. Como almas condicionadas a esse mundo, esses são nossos problemas. Esses não são problemas do mundo, são nossos problemas. Esses problemas nos pertencem. Só que as soluções para esses problemas não são as soluções que os políticos querem dar, porque eles querem corrigir um problema, mas ao mesmo tempo eles criam outro problema. Em termos de diretrizes de administração, de política, alguns se inclinam para a direita. E aí condenam tudo que a esquerda faz, não cooperam com nada, mesmo reconhecendo que pode ser bom, eles não cooperam. Aí aqueles que se inclinam para a esquerda fazem o mesmo, não cooperam com a direita, não, se a direita está no poder. Ao contrário, boicotam tudo que podem boicotar. Então é uma política muito baixa, não temos esperança de viver nesse mundo felizes. Mas aqui não é nosso lugar, aqui não é para nós desenvolvermos felicidade mesmo. Aqui é para vivermos uma vida simples e para mantermos a nossa consciência elevada no processo de autorrealização espiritual. Por isso, Prabhupada criou esse movimento, criou comunidades, para que possamos aprender a trabalhar cooperativamente, a ajudar uns aos outros e a receber os convidados e dar bom exemplo de vida progressiva em termos espirituais e até materiais. Então esse é o nosso desafio, nós estamos aqui com esse desafio e embora nós próprios possamos sofrer dos males do mundo como a luxúria, e a luxúria toma nossa inteligência e a nossa inteligência está sempre com mania de perseguição, a nossa mente sempre criando situações para nos defender de quem não está nos atacando. Essa é a nossa situação. Mesmo nós devotos, assim, funcionamos dessa maneira e não cooperamos. Mas Prabhupada pediu cooperação. Prabhupada pediu cooperação. Prabhupada pediu amor e confiança. Prabhupada pediu organização e inteligência. Então, Prabhupada deu o estado de consciência mínimo que nós devemos ter para lidar uns com os outros. E quando a gente pensa em administração da nossa própria sociedade, a gente deve pensar no que Prabhupada instruiu, não é? Espírito dasa anudasa, amor e confiança, organização e inteligência e também
cooperação. Então, assim, com todos esses elementos dados por Prabhupada, nós podemos organizar a nossa vida e cooperarmos, podemos cooperar uns com os outros e nos organizar de maneira positiva para que haja produtividade. Agora aqui na nossa comunidade, a Ecovila Vrajadama, nós vamos entrar em uma outra vibração, nós vamos entrar em outro ritmo de trabalho. E além de fazer tudo que já fazemos, também vamos começar a olhar para a Terra com a esperança de produtividade. E vamos trabalhar com a permacultura, vamos trabalhar com a educação em permacultura, com a educação chástrica, dando Bhakti Shastri, e vamos produzir alimentos para nós mesmos e para as pessoas que vierem aqui com a nossa feirinha de domingo. Podemos ter uma feirinha de domingo aqui mesmo, não precisar ir para a cidade, vender nada, apenas divulgar. Quem quiser que venha aqui buscar. E a gente tem aqui, o que sobrar a gente pode consumir, em especial pode fazer Food for Life, alimentos para a vida, e comer mais. É isso. Então nós temos Ramaraja, que é o estilo político do Senhor Ramachandra. Temos um exemplo prático do que é o Ramaraja, que é a rua limpa e borrifada com água perfumada. E temos esse exemplo para nos inspirar, e temos as instruções de Prabhupada em termos de como conviver. Então, conviver é isso, com espírito dasanudasa, em amor e confiança, com organização e inteligência e com espírito de cooperação mútua entre todos nós. Muito obrigado. Todas as glórias a Srila Prabhupada.